Paz e graça, irmãos. Vamos estar aqui gravando esse vídeo, fazendo um resumo do que eu entendo ser a linha cronológica de Mateus capítulo 24. Essa linha destacada em verde é a timeline dos eventos profetizados por Jesus ali em Mateus 24. Mateus 24, para todos, acho que todos os irmãos conhecem, é o sermão profetizado ali no Monte das Oliveiras, o qual Jesus profetizou a respeito da sua vinda e dos eventos que iriam antecedê-la. Ok? Então vamos lá. Mateus 24, uma análise bem rapidinha, foi profetizada ali mais ou menos no ano 33 depois de Cristo. Mateus 24. E Jesus ali, a primeira profecia que ele inicia o sermão está lá no verso 2, falando a respeito do templo. Mateus 24, 2. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus fez uma profecia da destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e essa profecia se cumpriu aproximadamente no ano, quer dizer, aproximadamente não, literalmente no ano 70, ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém estava cercada ali pelo Império Romano. O general Tito estava à frente do cerco e eles invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Culminou com a destruição do templo e essa profecia cumpriu-se literalmente, porque o ouro, puseram fogo dentro do templo e havia muito ouro lá que foi se derretendo por causa do fogo. E aí os soldados removiam as pedras para tirar o ouro. Então foram removendo pedras e realmente, literalmente, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Cumpriu-se literalmente. Ok? Segundo ponto que eu entendo nessa linha cronológica aqui que Jesus profetizou é a história do mundo, ou seja, é um resumo, né, da história dos eventos que haveriam de vir após essa destruição do templo. O que se aconteceria no mundo ao longo da história. Então, guerras, Jesus profetizou fomes, pragas, terremotos, vários lugares, Mateus 24, 6 e 7. E Jesus ele destaca aqui no verso 6 que isso ainda não é o fim, correto? Então, ainda não era o fim. Levantariam-se, verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, podemos dizer que todos esses eventos aqui que a gente tem visto ao longo da história é o princípio das dores, dores de parto, né? Dores de parto. Guardem essa palavra. Lembrando que esse período aqui, Jesus já estava lá sendo dominado pelo Império Romano, né? O governo que estava subjugando os judeus, Jerusalém, era o Império Romano. Nós que estudamos as profecias, nós sabemos que eram a parte das pernas da estátua, as pernas de ferro da estátua de Daniel capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, correto? Então esse aqui já era, todo esse período aqui é a Era do Ferro. Por isso guerras, fomes, pragas, terremotos, a Era do Ferro foi marcada por tudo isso. Guerras principalmente por quê? Porque Roma, como nós sabemos, a história diz isso, foi aqui o império que revolucionou a arte da guerra no mundo, com estratégias, armas, e até então, de lá para cá, o mundo vem evoluindo na questão militar, desenvolvimento de armas de ferro, né, tanques, bombas, mísseis, o ferro, tudo essas armas elas têm como base aí essa era do ferro e tem interessante que o ferro faz parte de todos esses armamentos, das espadas, né? De todo tipo de armamento o ferro está presente. Então esse é um período chamado a Era do Ferro, ok? Lembrando que é as pernas da estátua. Terceiro ponto,
Terceiro ponto, Jesus diz lá, e este evangelho, verso 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Até o momento, então, meus irmãos, o fim para se iniciar é após a pregação do evangelho por todo o mundo. Então, o terceiro ponto que eu coloco aqui, que está diretamente ligado a ele, o quarto ponto, que é as duas testemunhas, porque lá em Apocalipse 11 fala-se de duas testemunhas, Apocalipse 11, 13 ali, até o verso 11, verso 13, diz que haverá duas testemunhas que irão pregar, profetizar durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. É o ministério das duas testemunhas, que nós vamos estudar detalhadamente quem são essas duas testemunhas em outra oportunidade. Aqui eu não vou adentrar, discorrer sobre isso, ok? Nós sabemos então que para o evangelho ser concluído, as duas testemunhas terão que estar profetizando também por 1260 dias. Então aí se fecha então a pregação do evangelho, com essas duas testemunhas, após o término da sua pregação. 3 anos e meio a duração da pregação delas. 1260 dias, que é o que está aqui. Esses 1260 dias já inicia então a profecia da última semana de Daniel, que é o período aqui, ó, de 1 até o 7. Essa profecia aqui não tem data marcada para se iniciar esses 7 anos. Esses 7 anos eles podem iniciar a qualquer momento. A contagem vai se iniciar a partir do acordo de paz que o anticristo fará por 7 anos. Aí se inicia essa semana que é chamada 70ª semana do capítulo 9 de Daniel. Bom, então a pregação das duas testemunhas ela durará 1260 dias. Então, após a pregação do evangelho, Jesus diz que daí viria o fim. Aí Jesus continua no verso 15 de Mateus 24. Quando, pois, virdes a abominação da desolação. Essa aqui é o anticristo no templo, meus irmãos, né? Conforme profetizado lá por Daniel. Jesus mesmo cita isso. Está no lugar santo, quem lê entenda. Então, tem que haver um templo, um lugar santo, um templo lá em Jerusalém, que nós sabemos que hoje ainda não existe. Por isso que eu entendo que a gente tem que ficar atento à construção desse templo lá em Jerusalém, porque para se cumprir essa profecia, literalmente, o templo tem que estar levantado lá em Jerusalém. Tudo já está pronto, já tem os artefatos, já tem o sacerdote escolhido para fazer o sacrifício, porém o templo não foi construído ainda. O templo, quando for construído, vai dar uma guerra terrível, porque nós sabemos que tem uma mesquita lá em Jerusalém, no mesmo local onde deve ser construído esse templo judaico. Então aqui, provavelmente, quando eles construírem esse templo, vai se iniciar uma guerra entre o Islã, os muçulmanos vão se levantar contra Israel. Ok? Então aqui Jesus diz o seguinte, continuando, quando virdes a abominação da desolação, ou seja, o anticristo vai estar lá no templo, ele vai incentivar essa construção do templo, de alguma forma ele vai estar por trás dessa construção desse templo. Então ele vai se assentar no templo querendo parecer Deus, correto? Então aqui é isso que Jesus está dizendo aqui, somando com Daniel, que a gente vai estudar separadamente depois. Ele profetiza assim, pois quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus disse que aqui, então, a recomendação é para quê? Na profecia, para que fujam. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí Jesus começa falando aqui sobre esse período, porque haverá, então, grande aflição, ou seja, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então esse é o último período de aflição, de grande tribulação, que se inicia exatamente quando
quando o anticristo estiver no lugar santo, que é o quinto ponto aqui que eu coloquei na linha cronológica. O anticristo, AC, grande tribulação no templo. Ou seja, aqui se inicia, nesse período se inicia a grande tribulação. Muitos ensinam por aí que a grande tribulação é 7 anos, é os 7 anos totais aqui. Não, grande tribulação, Jesus disse aí que aqui começa a grande aflição, porque vai ser um período de 3 anos e meio, ao qual Deus determinou esse tempo de grande aflição, para que foi abreviado esses dias, porque o próprio Jesus disse lá que se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Então Deus, ele abreviou esses dias e determinou que fossem apenas 3 anos e meio de grande aflição, ou 1260 dias, que é a segunda metade da profecia de 7 anos de Daniel 9:24. É a 70ª semana. Até a morte de Jesus, cumpriram-se 69 semanas. Aí Deus abre um espaço no templo, abre esse espaço e aqui, a partir daqui, ele inicia esses últimos 7 anos finais. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos para a construção do templo lá em Jerusalém, que esse é um grande sinal que o fim está próximo. Ok? Ficar atento a essa construção desse templo aí. Então, com o anticristo, iniciaria-se, com o anticristo no templo, iniciaria-se então a grande perseguição. Unido a essa perseguição, a esse período de perseguição, unido ao anticristo, eu coloquei aqui o 6º ponto, que é o falso profeta. Está ali em Mateus 24:24. Por que eu entendo que é o falso profeta ali? Porque Jesus disse que naquele tempo ali, Jesus continua a sequência dos eventos. Na grande aflição, então, porque surgiriam quando? Surgiriam, Mateus 24:24, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quando surgirão? No período da grande aflição, de Mateus 21, 24:21. Segue-se a sequência, segue-se o texto e contexto. Então, nesse período surgiriam grandes sinais, falsos profetas e falsos cristos, fazendo grandes sinais e prodígios de mentira, para enganar, se possível for, até os escolhidos. Diferentemente dos falsos profetas do verso 11, do mesmo capítulo aqui, que Jesus disse que ao longo da história surgiriam sim falsos profetas que enganariam a muitos. Então no verso 11, os falsos profetas são ao longo da história. Aqui, o verso 24, são os falsos profetas que surgirão num período específico de grande tribulação. E vão estar agindo aqui nessa segunda metade de 1260 dias. 3 anos e meio finais aqui, perseguindo, juntamente com o anticristo, perseguindo o povo de Deus. E levando as pessoas a receberem a marca da besta, adorar a besta, adorar o anticristo. Correto? Então, grande tribulação, na verdade, é um período de 3 anos e meio apenas. Ok? Os 3 anos e meio finais dos 7 anos proféticos de Daniel. Logo após essa grande tribulação, o que Jesus continua narrando ali no verso 20, ali no capítulo 24? Ele fala que eles fariam sinais, fala que se alguém vos disser eis o Cristo, não vá, né? Porque eles estariam pregando mensagens parecidas com o evangelho de Cristo. Então é para nós não seguir, não deixar se enganar. Aí, lá na frente, um pouquinho mais para frente, o que Jesus alerta? Ele disse o seguinte: a vinda dele seria como um relâmpago, porque, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Então não tem como ninguém, Jesus não, quando ele se der a revelar que ele estiver voltando, ele vai se revelar para todo o planeta, vai ser visível a todos. Não tem nada de vinda somente para um grupo determinado, ok? Aí então, Jesus continua aqui a profecia. Verso 29, Mateus 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias,
aflição, ou seja, grande tribulação. O sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Aqui nós vemos já o sétimo ponto iniciando, que é a ira de Deus. Se vocês olharem a palavra de Deus, leia Isaías 9:19, Isaías 13, 6 e 13, Joel 2, 1, 15, Joel 3, 15. Aqui fala-se da ira de Deus que será derramada contra não o seu povo, mas contra o trono da besta. Está lá em Apocalipse isso, as pragas, as taças da ira de Deus. Aliás, assim como no Egito, Deus derramou as suas taças, a sua ira, contra o trono do faraó. Assim Deus vai fazer exatamente no Apocalipse também, contra os perseguidores do seu povo. Ok? Então, sétimo ponto, sétimo evento, na linha cronológica, é o derramamento da ira de Deus, que eu coloquei que ela se estende por 30 mais 45 dias aproximadamente. Por quê? Porque em Daniel 12, 11, vocês vão ver algo profetizado para 1335 dias. Lá se refere a profecia, se diz bem assim, que é bem-aventurado é aquele que espera e que chega a 1335 dias. Ou seja, ele passa por todo esse espaço de 1260 dias de grande tribulação, sobrevive também à ira de Deus e alcança o que eu chamo de oitavo ponto, que é a segunda vinda de Cristo nas nuvens para implantar o seu reino com a igreja. Bem-aventurado é quem sobreviver, quem estiver de pé nesse período que vai encontrar com o Senhor nos ares. Entenderam, meus irmãos? Então é por isso que aqui essa vinda de Jesus é o oitavo ponto. E logo após aqui no verso 30, Jesus diz bem assim, então aparecerá no céu, logo após a aflição dos dias e acontecer o escurecimento do sol, a lua não dá sua luz, as estrelas do céu caindo, então haverá um juízo sobre a face da terra. Então logo após esse juízo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui está a segunda vinda de Jesus. Não fala-se de arrebatamento até o momento da profecia. Por que será, né, meus irmãos? Por que será que Jesus não falou nada sobre arrebatamento? Aí alguns pegam aqui, arrebatamento secreto, Jesus não falou. Mas aí alguns pegam os textos sequenciais para se referir ao arrebatamento. E é verdade, vai acontecer o arrebatamento, sim. Mas é sequência dos eventos. Então, aqui ó, a continuação. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão dos céus, ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui é que começa o arrebatamento, meus irmãos. Quem estiver vivo para a vinda do Senhor Jesus, como foi profetizado por Paulo, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Aqueles que morreram terão seus corpos, serão ressuscitados e terão corpos glorificados também, para reinar com o Senhor. Essa é a grande confusão que as igrejas fazem. Pegam esse versículo de forma isolada e falam que haverá um arrebatamento secreto, que pode acontecer um arrebatamento secreto a qualquer momento. Mas a palavra não dá margem para a gente entender dessa forma. Aqui a sequência dos eventos é certa, é tudo sequencial e de forma organizada. Nós vemos que Deus não é Deus de confusão, ok? Então, Jesus disse assim, continuando, outro erro, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Verso 36, né, eu estou lendo. Mas unicamente meu Pai, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui as igrejas dizem que ninguém pode dizer quando Jesus volta, mas Jesus, quando ele disse isso aqui, ele estava na carne ainda. Se ele não sabe hoje, nem o dia nem a hora que ele volta, então toda a plenitude não habita nele corporalmente, como está escrito lá na palavra de Deus. Então Jesus sabe sim o dia e a hora que ele vai voltar. E nós, por meio desses sinais aqui, talvez o dia e a hora nós não consigamos
chegar nessas datas precisas, mas nós vamos conhecer que os tempos estarão próximos da sua vinda, por conta desses eventos que vão estar acontecendo aqui. Ok? Então, meus irmãos, fica aí um resumo aí para vocês. Analisem, tirem suas conclusões e depois a gente vai estar conversando mais sobre esse assunto. Depois eu quero completar esse texto ainda de Mateus 24, mas para o vídeo não ficar extenso, vou fazer a continuação em um outro vídeo do capítulo. Ok? Paz e graça, irmãos. Até o próximo vídeo, então.